seria perigosa. Melhor não dizer. Bueno, então, o que isso tem a ver? Tem um pensador do cinema e da história contemporânea, que talvez seja o mais importante do seu nome, é Rosenstone. Rosenstone, que pensa sobre história e cinema. Ele pergunta assim: é possível reproduzir o passado em imagens? Essa é a pergunta dele. Porque é o que o cinema faz. O cinema produz o passado em imagens. Então, a questão dele é: bom, será que nós devemos acreditar que é possível reproduzir o passado em imagens? E ele diz: sim, é possível. Por quê? Observe. Coloque isso numa aula de história. Aquela aula que você padeceu, não aquela que você ficou brincando. Se você não padeceu com nenhum, azar o seu. Aquela que você ficou sentadinho e efetivamente imaginou. Porque quem tem aula de história, imagina. Quem não imagina, está perdido. Quem tem aula de história, imagina. Enquanto o professor vai contando a história, ele produz imagens. Nós fazemos isso toda hora, todo dia, todos os cantos, no aula de história. Se o cara não fizer isso, como é que vai dar sentido àquilo que ele está estudando? Não dá. Aí depois você pede para nos fazer uma dramatizaçãozinha, então eles vão dramatizar. Tudo isso é necessário, imaginação. Ou vão fazer um videozinho, ou vão fazer um desenho. Quantas vezes a gente não manda eles fazerem desenhos? O que eles vão fazer com o desenho? Eles vão colocar no papel essa imaginação. Né? Então, o filme nos ajuda a imaginar o passado, a colocar o passado em imagens. E o cinema é muito pródigo nisso, porque ele faz pesquisa. Ele faz pesquisa de cenário, ele faz pesquisa de indumentária, ele faz pesquisa. E não importa se por vezes, num filme como, por exemplo, Excalibur é um dos filmes mais legais sobre o rei Arthur que existe. Os cavaleiros do rei Arthur sejam todos com como é aquele negócio? Com armadura reluzente, prateada. Lá, supostamente no século V, no iníciozinho da Idade Média, os caras andavam todos farrapados. Mas no filme não. São cavaleiros com uma armadura reluzente. O Excalibur faz isso. Mas, independentemente disso, o cinema tem uma pesquisa interessantíssima sobre isso. E nos ajuda, indubitavelmente, assim como os museus nos ajudam a imaginar o passado. Então, indubitavelmente, essa estratégia narrativa de levar as pessoas a imaginarem, eu acho que é das coisas mais importantes que precisa um professor de história e um professor em geral. Dar uma aula que seja possível fazer o outro produzir imagens. Porque se você sentar numa aula de história, o cara começar a falar sobre um grande senhor que escreveu uma canção para ser cantada na corte por um jogral, interessada a uma mulher que é a mulher do seu senhor, que está lá perdida no meio das outras mulheres, mas ele sabe que está endereçando aquela canção para aquela mulher ali, mas ele não pode dizer, porque é segredo, até porque é a mulher do seu senhor, que ela é uma adúltera, enfim, bata tudo em segredo, porque se acaba o segredo, acaba o amor. E como é que vai se contar? Se você contar isso de modo que o aluno produza imagens sobre isso, ele está aprendendo. E veja, ele não vai produzir
o passado. Ele vai produzir imagens sobre o passado. Porque o passado é incapturável. O passado não existe, senão nas imagens que produzimos sobre ele. Então, tanto o aluno, quanto alguém que assiste um filme, ou o próprio diretor do filme, produziu as imagens possíveis sobre o passado. Isso não é nem mais verdadeiro, nem mais falso. Então, a estratégia narrativa do filme certamente nos ajuda. Certamente nos ajuda. Esse filme é maravilhoso, esse mesmo. Esse negócio de buscar coisas do passado é importante. Buscar exemplos do passado, buscar referências do passado, buscar heróis do passado, é o que fazemos o tempo todo e o cinema tem nos ajudado nessa empreitada. Assim, o Velho Cid certamente ajudou os espanhóis, toda a saga arturiana ajudou os ingleses, certamente aquele filme Independência ou Morte ajudou na construção das representações sobre o Estado ditatorial brasileiro. Joana d'Arc foi a primeira do cinema. Eu tenho um fragmento da Joana d'Arc aí, que ele dura 2 minutos. Foi a primeira aparição da Joana d'Arc no cinema. Não vou mostrar para você. Não vou mostrar assim. Se tiver aqui, botar no YouTube, só você botar Joana d'Arc, tem a meia dúzia, não, acho que tem uns 10, 12 filmes sobre Joana d'Arc no cinema. É heroína francesa, né? Pianista, que é um filme belíssimo sobre o nazismo. Esses aí são do cinema novo, né? No Brasil. No Brasil já vão só olhando para vocês. Tá bom, eu queria. A última coisa, eu não sei que horas são, já são 10h30. Então, aí eu preparei, como vocês não são professores de história, a maioria, eu pensei em um texto de uma moça que está naquele livro Alienista na sala de aula, acho que foi o Tomás que traduziu aquele livro, vários textos, que é o título do texto é O Currículo de Hollywood. E não tem na internet. E ela analisa vários filmes sobre o professor de Hollywood. E como esses filmes têm construído um currículo de Hollywood. Têm construído um modo de ser professor e de organizar a matéria a partir de Hollywood. Aí eu sei, claro, que a Verônica não está lá nos filmes dela. Ela tem outros, tem Conrad, aquele, que é bem mais antigo e tal. Aí eu separei uns, e eu separei um fragmento bem perigoso, é sensacional, que é aquele com a Michelle Pfeiffer. Você pode pagar todas as coisas. I will be teaching this class for exams. Find a permanent English teacher during the break. Who will tell me where you are in which textbook? Miss Anderson. I can't hear you, Miss Anderson. Kindly inform me, Mr. Cameron. We skipped around a lot, sir. We covered the Romantics and some of the chapters on post-Civil War literature. What about the realists? I believe we skipped most of that, sir.
and was done over. What is poetry? Come. Excuse me. I came for my personals. Should I come back after class? Get them now, Mr. Keating. Gentlemen, turn to page 21 of the introduction. Mr. Cameron, read aloud the excellent essay by Dr. Pritchard on understanding poetry. That page has been ripped out, sir. Well, that was somebody else's doing. They're all ripped out, sir. What do you mean they were all ripped out? Sir, we... Never mind. Read. Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then ask two questions. One, how artfully has he objected with the poem been rendered? And two, how important is that objective? Question one rates the poem's perfection. Question two rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem score for perfection is plotted on horizontal graph... Mr. Keating, they made it right. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. Okay. You hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. Get up. I want you seated. Do you hear me? Sit down. Thank you, boys. Thank you. Então, esse filme em 80 e 90, isso mesmo, 90, 89, mas eu vi esse filme em 90, acho que foi no final do ano. Era uma época em que nós fazíamos sessões nas escolas para olhar o filme. E, indubitavelmente, observem a magia do cinema.
não apenas a música, vejo que a música entra exatamente no momento quando o guri o primeiro vai levantar e vai subir na classe. O enquadramento da câmera. Então, isso tudo nos leva a um certo estado de êxtase nessa ação. Eu quero dizer para vocês que quando eu vi esse filme lá em 89, as pessoas choravam no cinema olhando esse filme. Quem viu na época certamente deve lembrar. Choravam no cinema, choravam na escola. E essa época era um período muito significativo de uma tendência de pedagogia centrada no aluno. A grande preocupação na época era o aluno. Os construtivismos, os freireanismos e todas essas tendências libertadoras ou essa da psicologia nos induziam a diminuir a disciplina e aumentar a autonomia, a ler a autonomia do aluno. Não sei se vocês lembram disso. E esse filme nos dava isso. Professores autoritários, disciplinadores, certamente também choraram. E eu jamais achei que um dia, depois de 1990, eu olhava esse filme e ia fazer todas as críticas possíveis a esse filme. E na época, me identificando com o Mr. Keating, pudesse ver depois que eu não queria qualquer identificação com o Mr. Keating, exceto pela sua incrível capacidade narrativa. Disso não há dúvida. Mas, por outro lado, Mr. Keating, assim como essa nossa loirinha aí, desculpe, loirinha não é? Não, é Pablo Loirinha. A Michelle Pfeiffer, maravilhosa. E uma série de outros filmes hollywoodianos sobre professor, eles mostram sempre, ao menos, 2 elementos principais. Um deles é o currículo flexível. Currículo flexível. Ou seja, eu não vou estudar realismo. Arranca as páginas do livro e acaba com eles. E eu lembro que na época todo mundo condenando o currículo mínimo, a lista mínima de conteúdos e tal. Então, primeiro, currículo flexível. E aí nós devemos nos perguntar até que ponto é possível flexibilizar o currículo. Até que ponto é possível não ensinar determinados conteúdos, porque o professor de história certamente é fácil. Ele ensina o que quer, não vai ter muita implicação depois. Mas para o professor de matemática, para o professor de português, para o professor de ciência, talvez seja muito mais difícil fazer uma seleção nesse sentido. Nós não temos nenhuma dúvida de que os currículos são invenções culturais, históricas, e que por força amarram as pessoas a determinadas visões de mundo. Não há dúvida disso. Mas nós precisamos de um certo conjunto de estratos para poder viver. Então, os nossos alunos precisam aprender contas de mais, contas de menos, contas de multiplicar e contas de dividir. Para a literatura seria muito fácil rasgar as páginas do realismo e ir em frente. Talvez. Talvez. Então, não é simples supor que tu chega numa escola e tu mude o currículo ao teu bel prazer. Não é possível imaginar que tu seja tão irritantemente liberal, e esse é o ponto, de que tu chegue da escola, Instituto de Educação, e diga, não, eu sou um professor revolucionário, então eu não vou ensinar a Guerra do Paraguai. E os teus colegas, professores de história? E o currículo da escola? E a supervisão escolar? E a política no interior da escola? O Mr. Keating e todos esses outros mostram que eles, num trabalho absolutamente individual, modificam os currículos ao seu bel prazer. Ao seu bel prazer. Isso, para mim, não tem nada de revolucionário. Tem muito de liberal. Ao mesmo tempo, se vocês lembrarem do filme
desse professor, que é aquele, o diretor contra todos, e de resto vários outros filmes. Ah, tem um outro elemento aí, o professor, via de regra, é igual filme de policial hollywoodiano. O professor, via de regra, é separado da esposa, tem problemas com álcool, foi afastado do aula de escola e tal, coisa assim. Mas é sempre uma vida de desgraça. Mas o outro elemento é que não há nenhuma luta coletiva nessas escolas. Eles se colocam contra a direção, contra o sistema, contra os outros professores. Ele é sempre um estranho na sala. Vocês não se deram conta, ele é sempre um estranho. Que professor é esse? Que projeto coletivo tem aí? Nenhum. O que nos parece é que a tarefa política do professor é inteiramente esvaziada pelo currículo de Hollywood. E o professor não precisa mais fazer política, basta a ação individual dele para resolver todos os problemas da escola. Ele não é filiado ao sindicato, ele não faz paralisação porque ele ama os seus alunos. É aquele professor hipócrita ali que ama todos os alunos. O professor não tem que amar aluno, tem que, no mínimo, respeitar. Precisa amar aluno. Imagina amar aluno. Não, pode amar o burro e tal. Não, cara, esqueça isso. Pode ficar falando, fala demais. Olha a situação. Então, aí, é esse desserviço à política que esses filmes hollywoodianos prestam, sobretudo, e as lutas coletivas. Então, o cara tem ódio do sindicato, tem ódio da direção, tem ódio da Secretaria de Educação, tem ódio de todo mundo, e ele com ação individual, acha que vai resolver todos os problemas curriculares das novas gerações. Escritores da liberdade. Não, escritores da liberdade é um absurdo total. Nesse sentido, o filme é lindo. Agora, aliás, esse filme aí é fabuloso. A fotografia é sensacional. Mas, viu, não é disso que a gente está falando. Aquele escritor da liberdade é uma estratégia pedagógica interessantíssima. Eu achei interessantíssima a estratégia pedagógica. Eu quis usar sempre ela. Quero os alunos escreverem diário e tal. Foi muito bom. Mas o problema é que eles ficaram tão dependentes dela que eles queriam ela no segundo e no terceiro ano. Que aluno ela está criando? Parece a mãe que cria um filho e não consegue fazer ele andar sozinho. Não. O professor não é o... Aí parece que o professor, esse aí diferente, se destaca a tal ponto do resto do grupo, que o resto do grupo não é capaz, de modo algum, de levar efeito. Estratégias ou práticas que sejam parecidas com as. Então, isso eu acho muito grave, muitíssimo grave. Já há uma tendência ao apagamento da política no interior das escolas, e eles são diretores aí para provar isso. Geralmente é mais uma discussão pessoal, de grupo, do que uma luta política, um problema político de diretor. E aí os filhos de Hollywood ajudam muito nisso. Esse Verônica é a mesma coisa, quer dizer, ela se envolveu com o aluno a tal ponto de virar mãe do aluno. Qual é o papel da escola? Qual é o limite do papel da escola e do professor? É resolver o problema do Joãozinho, do Luizinho, do Alisson e do Wellington? Essa prática não nos leva a nada, só leva a um lugar, a frustração, a culpa, e quem apanha depois são os alunos. Tem um professor que não gosta mais de dar aula. É só isso que pode acontecer. Mas enfim. Mas lembrem, isso é cinema. É arte e é indústria. Então não quero consertar o enredo que o cara fez aqui. Mas, obviamente, que nós podemos discutir. Eu só queria uma última coisinha acerca desse negócio aí, já que eu fiz referência.
A nossa profissão já foi vocação, não foi? Foi vocação. Bom, conseguimos abandonar a ideia de que, sobretudo, as mulheres nascem vocacionadas ao magistério. Depois virou paixão. Virou paixão. Paixão de ensino. Quer dizer, paixão de ensinar como se os professores fossem obrigados a não apenas manter uma relação passional com a sua profissão, mas também com os seus alunos. Aí eu pergunto, e quando acaba a paixão? O que o cara faz? Então, professor é um profissional. Ele gosta do que faz, por vezes não gosta, por vezes está irritado, por vezes não suporta aquela sala de aula, mas tem que estar lá. E se ele é profissional, ele vai fazer direitinho. Mas se ele é apaixonado e está desgostado, ele vai fazer mal. Então, não tem essa. É uma obrigação de nós sermos felizes o tempo todo com aquilo que fazemos. Ninguém é feliz o tempo todo com aquilo que faz. Bom, se não tem problema. Pô, mas vai dizer que uma terça-feira de agosto, puxa, tem que pegar aquela turma justamente a 66. Aquela turma que tem o Joãozinho que tu não aguenta mais. E aí o professor fala, mas como é que eu vou dizer que eu não aguento mais uma aluno? O que tu tem que fazer é ter respeito por ele. Tentar, a todo custo, fazer ele ter respeito por ti. Mas tu não é obrigado a te apaixonar por ele. Isso é fundamental. Porque senão, não funciona. Aí 8% dos professores, são 8%, claro, não gostam de dar aula porque achavam que fazer toda a revolução através da educação não conseguiam completar nada. Nem assim mesmo. Aí 8% ficou frustrado. Aí é aquilo. Não estudam, não passam a noite claro lendo livro, não usam o domingo na hora do Faustão para poder fazer aulas legais, interessantes. Cansei, perguntas. Agora abrir para perguntas. Podem perguntar. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é. Isso aqui é uma professora de história. Isso aqui é a abertura do desenho do Rambo. Depois que o Rambo foi filme, ele virou desenho. Virou desenho. E aqui tem a abertura. Mas olhem bem a abertura do Rambo. Aliás, vai começar a dar o Capitão América no cinema. É o Capitão América, que é um dos mais importantes, né? Porque ele é o Capitão América. Mundial, só um homem a chamar.
lutou. Ah, vocês não viram o Rambo, né, gente? Ele lutou no Vietnã e lutou no Afeganistão. São esses militares. O último conservarismo, o último, agora teve contemporâneo. Ah, eu não vi agora. Ah, sério? E vocês se deram conta que não chamam aquele lá na Noruega de terrorista? Eu não vi chamar ele de terrorista até então. Ele é louco, é isso, é aquilo, mas terrorista não é. Ele era terrorista no início, quando achavam que era um muçulmano que tinha feito. Ah, sim, agora. No início ele era um terrorista. Você foi católico, passou a ser.